Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria mais uma vez com vocês, dando sequência aí, né? Nosso curso de português para concursos. Falamos do uso da vírgula aí nessas últimas aulas, né? E para fechar aí pontuação, para ficar uma abordagem realmente bem completa, né? Acerca de pontuação, eu reservei essa aulinha aqui, ó, pra gente falar de ponto e vírgula. Comentário rapidinho aqui de ponto e vírgula. Vamos falar de 2 pontos, tá? 2 pontos, ok? E vamos falar também de travessões, tá? Travessões, bem rapidinho aqui vai ser essa aula. A gente vai aí fazer o complemento, né, dessa teoria de pontuação. Vai fazer, portanto, esse fechamento, ó. Vamos começar aqui, ó, com ponto e vírgula, tá? Vamos começar com ponto e vírgula, que é o seguinte, pessoal, ó, ponto e vírgula é uma pausa. A gente pode pensar assim, ó, é uma pausa que é maior do que a pausa da vírgula e menor do que a pausa do ponto final. Isso não ajuda muito, né? Isso não ajuda muito a gente a compreender aí a finalidade de uso dele, né? A verdade é o seguinte, ó, você tem 2 empregos aqui por ponto e vírgula, não tem muito como fugir não. Ó, o primeiro emprego é o seguinte, né? Separar, ó, termos coordenados entre si. Lembra disso aqui, ó? Termos coordenados entre si são termos em enumeração de grande extensão. Ok? Geralmente são o que, ó? São oracionais, né? Geralmente termos oracionais. Essa é a ideia, né? Geralmente são termos oracionais. Ixi, professor, não entendi isso aí. Vamos aqui, ó, bem simples de entender. Vamos pensar assim, ó. Cabe ao servidor público. Cabe ao servidor público. Aí eu vou fazer aqui uma enumeração, ó. Aí já me antecipando aqui os 2 pontos, ó, para introduzir uma enumeração. Aí começa aqui a minha enumeração, ó. Zelar, ok, pela probidade administrativa. Zelar pela probidade administrativa, né? Administrativa. Aí, ó, ponto e vírgula, tá certo? Assegurar o fiel cumprimento da lei. O fiel cumprimento da lei. Muito bem, ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Nossa, imagina aqui da lei. Quem mais? Só pra gente fazer aqui uma terceira, né? Muito bem. Ser assíduo, ok, nos prazos e horários de atendimento, por exemplo. E assim vai, né? E assim vai. O que eu fiz aqui, galera? Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma enumeração, ó, de termos de grande extensão aqui. No caso são orações, né? São orações. Então a gente isola, né, esses termos oracionais, ó. A gente isola esses termos oracionais aqui pelo ponto e vírgula. É uma maneira aí de você dar organização para a sua redação, né? Então esse é o primeiro emprego aí do ponto e vírgula, né? Separar termos coordenados entre si de grande extensão. Geralmente esses termos são oracionais, tá? E letra B, a gente também usa o ponto e vírgula, ó, para enfatizar uma comparação. Como é que é, professor? Vamos lá, me entender isso aqui. Uma comparação ou um contraste
Como é que seria isso aí, professor? Como é que seria isso aí? Vamos lá. Como é que você tem aqui, ó? Os 2 primeiros anos do seu mandato. Os 2 primeiros anos de seu mandato. Olha só. Ok? Foram marcados por sucessos e proezas. Por sucessos e proezas. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Os 4 últimos. Ó, aquela vírgulazinha da elipse, ó. Por denúncias de corrupção. Por denúncias de corrupção. Legal, galera? Show de bola. Então você tem aqui, ó, né, o ponto e vírgula, correto? Enfatizando aí uma comparação, um contraste. A gente está comparando aí, ó, os 2 anos do mandato com os 4 últimos, né? Os 2 anos de seu mandato, os 2 primeiros anos. A gente pode até fazer assim, ó, só para dar uma clareza maior aqui. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, só melhorar aqui um pouquinho para deixar mais redondinha a frase, ó. Né? Os 2 primeiros anos, os 4, né? Primeiros anos. Pensando aí no mandato de 4 anos. Os 4 primeiros anos. Os 4 primeiros anos de seu mandato, ó, de seu mandato, né, foram marcados por sucessos e proezas. Beleza. Os 4 últimos por denúncias de corrupção. Estou comparando aí os 4 primeiros anos com os 4 últimos anos. Legal? Esse ponto e vírgula aí tá dando essa ideia, né, de contraste, de comparação. Eles perguntam até o seguinte, ó. Eu posso trocar esse ponto e vírgula por uma vírgula? Ó, não só pela vírgula, tá? Só tirar o ponto e vírgula pela vírgula não é suficiente. Você pode fazer, põe a vírgula e põe algum conector aí, né? Põe algum conector, pode ser um mas, por exemplo. Pode ser um mas, já que a gente está fazendo aqui um contraste, né? Os 4 primeiros anos foram bacanas, os 4 últimos é que não foram bacanas, né? A gente pode pôr aí vírgula e mas na sequência, né? Legal? Pronto, você tem aí esses 2 empregos por ponto e vírgula. Separar termos coordenados entre si de grande extensão e enfatizar comparações ou contrastes, né? Perfeito? Maravilha, né? O que mais que a gente cita, moçada? Ó, vamos falar aí, a gente falou do ponto e vírgula. Opa, voltei muito. Vamos falar agora dos 2 pontos, né? Ó, 2 pontos, certo? O que acontece aqui com os 2 pontos, ó? Os 2 pontos é o seguinte, eles têm várias funcionalidades, né? Os 2 pontos, eles podem introduzir uma enumeração. Eles podem introduzir uma enumeração, uma possibilidade. Eles podem, rapaz, ó, introduzir uma citação. Eles podem introduzir uma citação, uma fala, né? Citação, discurso, fala, né? Legal? E o que mais que eles podem fazer? Eles podem introduzir uma explicação. Eles podem introduzir uma explicação. Perfeito? Pensa aqui comigo, ó. Vou dar uma enfatizada. Eu vou dar uma enfatizada aqui nesse terceiro uso, né? O uso da explicação. Como é que ficaria aqui esse uso da explicação, ó? Vamos lá. Estava muito triste. Estava muito triste. Ó, 2 pontos. Há dias
não tinha, ó, notícias dele. Olha aí, galera, né? Pega aqui esses 2 pontos, ó. Pega aqui esses 2 pontos, ó. A gente pode trocar esses 2 pontos por vírgula? Até pode. É só por vírgula não, tem que ser vírgula e um conectorzinho, ó. Bora trocar pelo vírgula, pois, ó. Estava muito triste, pois há dias não tinha notícias dele. Você pode fazer aí essa troquinha também, né? Ok, para introduzir uma citação ou um discurso, né? Ok, o professor ó, cumprimentou os alunos dizendo, aí lá vamos nós, ó, 2 pontos, aí abre aspas aqui, ó, bom dia. Estou reproduzindo aqui a fala do professor, né? E para introduzir uma enumeração, né? Para introduzir uma enumeração, o exemplo lá anterior que a gente deu lá do ponto e vírgula, né? Ó, esses 2 pontos aqui, eles estão introduzindo uma enumeração. Então você tem aí essas funcionalidades diversas aí para os 2 pontos, né? Muito comuns. Por último aí, né? Como eu disse, essa aulinha um pouquinho mais curta, para a gente aí fechar aí pontuação, né? Ó, travessões, os travessões, ó. Qual é a finalidade de uso, né? Inserir um comentário adicional, né? Comentário adicional, você quer fazer lá uma observação, um comentário, enfim, quebrando ali, estabelecendo uma quebra, tá certo? Ele também pode ser isolado, ele também pode ser usado para isolar o aposto explicativo, né? Como a gente viu, né? E ele pode ser usado também, ó, para isolar a oração adjetiva, a oração subordinada, certo? Adjetiva, explicativa. Tá? Cuidado com isso aí, viu, galera? Cuidado com isso aí, porque às vezes, ó, as questõezinhas exploram isso da gente, né? Por exemplo, o Brasil, né? A 8ª maior economia do mundo. A 8ª maior economia do mundo, vírgula, passa por um momento de crise. Passa por um momento de crise. Certo, professor, tá bom. Aí, ó, o Brasil, né, devido à crise econômica, né, passa por um momento difícil. Ó, moçada, o que acontece aqui, ó? O que eles podem te perguntar? Eles podem te perguntar o seguinte: qual dessas 2 vírgulas aí, ó, em qual opção nessas vírgulas elas podem ser trocadas por travessões? Ó, aqui em cima, a 8ª maior economia do mundo, dá para isolar por travessões? Dá. Porque aqui, ó, você tem um aposto, né, um apostozinho de caráter, ó, explicativo, né? Aposto de caráter explicativo dá para ser isolado por vírgulas, travessões ou parênteses, né? Já aqui, senhores, ó, devido à crise econômica, não dá para trocar essas vírgulas aí por travessões não, viu? Por que que não dá, professor? Rapaz, porque aqui você tem um adjunto adverbial, né? De causa, adjunto adverbial quando está deslocado da ordem direta, o sinal que a gente usa, né, para isolar esse cara são as vírgulas, né? Então, muito cuidado com isso aí. Tá bom, pessoal? Uma última observação aqui, as aspas, né? Uma última observação aqui, as aspas. Tá, outro sinalzinho também que fez por outro. As aspas podem ser usadas, ó, para reproduzir, ó, reproduzir uma fala, né? Reproduzir uma fala no lugar dos travessões, né? Ó,
no lugar dos travessões. Os travessões, eles também podem ser usados aí para introduzir fala, né? Ok, fala do personagem, certo? Que mais, ó? Para indicar estrangeirismos. Indicar estrangeirismos. Gírias, né? Neologismos, palavras novas, né? Para atestar ironia, explicitar ali uma ironia, né? Então, reprodução de fala, por exemplo, né? Reprodução de fala, como é que a gente faz, né? A gente faz assim, né? O professor disse. O professor disse, ó, 2 pontos. Aí, ó, travessão, anotem. Anotem, né? Uma alternativa é o professor disse, né? 2 pontos. Anotem. As vírgulas, ó, desculpa, as aspas aí, né, usadas aí, né, para as aspas aí usadas para demarcar uma fala, né? Para demarcar uma fala. No lugar dos travessões, por exemplo, né, o travessão serve para introduzir fala, as aspas também cumprem o mesmo papel. Beleza? Show de bola. Então você tem aí, ó, todo esse mapeamento aí que nós fizemos de pontuação, né? Nós falamos do uso da vírgula, né, no período simples, no período composto. E nós fizemos essa aula complementar aí, falando um pouquinho de ponto e vírgula, 2 pontos, travessões. Entrou aspas aqui também, né? Fizemos um breve comentário também acerca de aspas, né? Tá bom? São os principais sinais de pontuação que você tem aí, que são alvo de demanda nas provas. Tá bom? Ficamos por aqui, ó. E próximas aulas nós vamos iniciar a sintaxe de concordância. Tá bom? Vamos falar pausadamente dos principais casos de concordância, aqueles mais frequentes nas provas de concurso. E caminhando, concordância, depois regência, depois crase, né? Nosso curso aí está caminhando aí para um desfecho muito bacana. Legal, pessoal? Agradeço aí a participação de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.